a sua evolução possível. Você já pensou sobre isso? Quanto pode evoluir e crescer como pessoa? Vamos falar sobre esse assunto então, sejam bem-vindos, meu nome é Anderson Gomes, aqui nós vamos falar um pouco sobre um assunto de evolução, que não é, pode ser também aquela evolução espiritual, evolução filosófica, é tudo isso junto, porque o ser humano ele é um ser integral, né? Ele tem diversos tipos de capacidade e nós precisamos olhá-lo holisticamente. Então eu trouxe aqui um exemplo de um livro para puxar para vocês aqui, que é do P.D. Ouspensky, tá? Esse livro aqui, Psicologia da Evolução Possível ao Homem. P.D. Ouspensky, já vou mostrar novamente aqui, ó, P.D. Ouspensky, ele viveu de 1878 a 1947. Foi um filósofo, psicólogo russo, cujos trabalhos estão entre os que mais contribuíram para as ideias do século XX. Tá? Então veja que ele é um estudioso, um discípulo de Gurdjieff, tá? Foi apresentado a Gurdjieff e passou estudando anos com ele os princípios do quarto caminho. E nesse livro aqui, Psicologia da Evolução Possível ao Homem, olhem só o subtítulo. Síntese notável, atualíssima da ciência do desenvolvimento espiritual através da consciência. E sim, ciência e espiritualidade. E ele era um filósofo e psicólogo, certo? Então, às vezes as pessoas têm o costume de separar muito as coisas. Nós temos que parar com essa coisa de separar, porque ninguém é só filósofo, ninguém é só psicólogo, ninguém é só espiritualista, tá? Nós somos tudo isso junto ao mesmo tempo. Então veja o que fala aqui nesse livro, que é muito interessante. Se você quiser procurar, olha só, para quem tem dificuldade de ler, olha aqui, ó. Vou colocar bem na frente aqui. Olha a espessura do livro aqui, ó, mais fino que meu dedo, né? Então ele tem aqui 79 páginas, gente, 79 páginas, tá? Mas é um livro extremamente instigante e extremamente interessante sobre o que ele fala aqui na questão desse desenvolvimento. Ele fala de diversos aspectos mentais, do consciente, do subconsciente, mas de uma forma muito tranquila de se ler, tá? Sobre esse desenvolvimento, sobre o que é a psicologia, tá? Com insights muito interessantes. Olha, eu vou ler só um pedacinho que ele diz aqui, ó. O que cria no homem a ilusão da própria unidade ou da própria integralidade é, por um lado, a sensação que ele tem de seu corpo físico. Por outro, seu nome, que em geral não muda. E por último, certo número de hábitos mecânicos implantados nele pela educação ou adquiridos por imitação. É fantástico como, assim, num pequeno parágrafo, ele resume tanta coisa do comportamento. Você já pensou sobre isso? O quanto a sua vida, você recebe um nome, você chega aqui, não importa no que você crê, se você acredita em outra vida, não tem outra vida, não importa. Não importa nada disso. O que importa, você chegou aqui. Alguém te dá uma plaquinha aí dizendo, você é fulano. Por exemplo, eu Anderson, você, ó, Anderson, você é este, Anderson. Tá, mas o que mais? Anderson do quê? Ah, Gomes. Por que Gomes? Porque você é filho do Antônio e filho da dona Selair. E os seus avós eram tais e tais, que vieram de tais e tais lugares. Geografia. Vocês são de tais e tais etnias, de tais e tais culturas, que seguiam tais e tais religiões. Vocês viram quantas coisas são implantadas? E aí você cresce naquele ambiente de pai e de mãe, você absorve costumes que são do pai e da mãe, hábitos que são do pai e da mãe, que lhe dão um senso do que é real, não é real, do que é normal e do que não é normal. E será que o que é normal e não é normal, o que é real e irreal para os seus pais e para você é isso que é no mundo? Você já pensou sobre isso? De repente uma coisa que você acha normal para outras pessoas não é, ou vice-versa, né? Então viram quantas coisas? Ele fala aqui também sobre questões sobre a loucura das pessoas que querem coisas permanentes, de você achar que a vida tem coisas permanentes e você levar isso como uma regra para você, que existem
verdades imutáveis que você não consegue mudar. E ao mesmo tempo questões de compreensão, como ele diz aqui. Coisas que podem ser, eu entendo, eu tenho tal opinião sobre tal coisa e eu acho que é assim. Você tem uma compreensão, mas não significa que a sua compreensão seja a realidade. Então ele tem muitas questões que ele aborda interessantíssimas sobre evolução. E ele apresenta um método, o livro é feito em conferências, né, em capítulos que são conferências dele, certo? E veja que ele tem uma parte aqui, deixa eu até ver se eu acho aqui essa parte, aqui ó, dos círculos, vou até mostrar rapidamente. Tem umas anotações minhas aqui, mas a luz não vai me deixar, né? A claridade não vai me deixar aqui, ó. Tem umas anotações minhas, volta a câmera, por favor, volta. Então ele tem anotações aqui, agora dá para ver mais. Estão vendo esses círculos aqui, ó, do outro lado? Ele dá um exemplo de crescimento pessoal, que você cresce através de ciclos, que lembra um pouquinho aquele aspecto da pirâmide de Maslow, que lá no começo da sua vida, não estou falando de infância, estou falando aqui, ó, na cuca, né? Que na sua vida você primeiro se preocupa com o básico, alimentação, depois segurança. E aí você vai crescendo, você vai evoluindo nessa pirâmide. Até que chega um ponto, né, que você vai lá alimentação, segurança, trabalho, você chega até transcendência. Aí você começa a pensar sobre espiritualidade, evolução pessoal, filosofia, porque antes você não conseguia pensar nisso. Você estava muito preocupado com o básico da tua vida, que era a alimentação, que era a segurança, a vida, né, a sobrevivência. E ele fala de como você transcende, como você pula de um círculo para o outro, em que momento que você dá esse salto, né? Que as pessoas gostam, adoram falar de salto quântico, né? Então, mas não é bem isso que ele aborda, ele não fala nada de quântico aqui, tá, gente? Mas ele aborda essa questão de como você evolui, e ele fala das escolas, sim, que são campos, áreas da vida que você pode se especializar ou buscar que fazem você transcender. Pode ser a filosofia, pode ser a psicologia, pode ser uma área espiritual específica, filosófica, doutrinária, que te leve a uma compreensão maior. Né? Então veja a importância que tem um livro tão fininho, gente, mas que eu recomendo para todo mundo. Ler esse livro aqui para você entender um pouco mais sobre possibilidades, mecanismos de crescimento para você. Então espero que tenham gostado desse vídeo aqui com uma dica de livro para você levar. Um grande abraço, até a próxima!